A paz do Senhor para os adolescentes, que estão nos escutar. Mais uma aula. Hoje seria com a professora Nádia, mas desde já ela justifica sua ausência. Ela não pôde estar na gravação dessa aula, mas ela nos pediu para que viéssemos a dar essa aula juntamente com vocês que estão aí a nos assistir. Espero que todos os adolescentes estejam acompanhando não só a última aula, como essa e as demais que virão, né? Claro que nós estamos na expectativa de que tudo se normalize para que nós possamos ter acesso ao colégio ali Hermínio Cardoso e termos a nossa aula naquele local, né? Como temos o costume de fazer. Então eu quero pedir a você, adolescente que está sempre acompanhando as aulas, que se porventura vocês perceberem que alguns dos seus colegas não estão acompanhando e você tem o WhatsApp dele, tem algum contato, entre em contato, né? Convide a participar da aula da escola dominical, porque o mais importante não é o local, o mais importante da escola bíblica é o ensino que é transmitido, que é dado em cada classe, certo? Então, seja através da internet, seja pessoalmente, o que é mais importante é a palavra de Deus que é ensinada através dos temas de cada lição, certo? Então, desde já eu convido a você a fechar os seus olhos, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a Deus que nos abençoe em mais uma aula. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, por mais um privilégio que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, em mais uma aula, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Se conosco, Senhor, usa-nos para que eu possa, meu Pai, transmitir de uma forma assim, Senhor, provinda de Ti, Senhor, com uma sabedoria provinda de Ti, transmitir a Tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que estão a nos ouvir, Senhor, aqueles que cada domingo, Senhor, estão atentos à Tua palavra. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa, meu Deus, para que possamos estar, Senhor, sempre fazendo a Tua vontade. Assim eu te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, lição de número 2, tem como título: há algo errado com a família? É uma interrogação. Há algo errado com a família? É esse o tema da lição de hoje. O texto bíblico se encontra em Romanos capítulo 1 e os versículos do 18 ao 32. E o versículo de destaque diz o seguinte: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Isso está escrito em Romanos capítulo 1 e o versículo 28. Os objetivos de hoje, desta lição, é apresentar os atuais problemas da família e fundamentar o problema da ignorância do conhecimento de Deus e reafirmar as consequências do pecado. Certo? Então vamos já entrar aqui no primeiro tópico, mas antes tem uma breve introdução que diz: quando crianças e até mesmo adolescentes, ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será a sua família quando se tornar adulto? Como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo de família que a Bíblia nos ensina a viver é visto como quadrado e fora de moda. Será que há algo de errado? Será que há algo de errado com a família que Deus criou? Então aí, nessa introdução, o comentarista ele foi bem sucinto aí em mostrar que há, nos dias atuais, uma visão quanto à família tradicional,
uma visão assim meio de desprezo para com aqueles que não têm, que vieram pela família tradicional, né? São chamados de quadrado, como aqui o comentarista ele destacou, né? A gente tira, quando nós falamos que são chamados de quadrado a família tradicional, não é porque eles olham para uma família e eles veem pai, mãe e filhos, tão somente por causa disso, não. É porque dentro dessa visão, eles destacam, por exemplo, uma jovem, uma adolescente, vamos dizer, uma menina de 18 anos, 17 anos, né? Às vezes está conversando com a outra colega e de repente elas tocam em assuntos íntimos, vamos dizer assim, e pergunta àquela adolescente que é filha que faz parte de uma família tradicional, uma família cristã. Aí pergunta: e aí, você já está namorando? Você já teve um relacionamento íntimo com seu namorado? E ela, se disser que não, né? Aí é motivo de chacota, é motivo de mangação, vamos dizer assim, usar esse termo popular, né? E, ou seja, ela vai se sentir um pouco quadrada se ela não tiver assim uma base forte, né, naquilo que ela acredita, certo? Porque de fato as coisas são assim. E quem mais divulga essa situação é a mídia, através de novelas, através de filmes, de comentários, até de matérias jornalísticas, né, mostrando um mundo totalmente moderno, trazendo comportamentos que vai de encontro com costumes de verdadeiras famílias tradicionais. Mas isso aí só foi uma introdução que o comentarista ele deixou aqui para nós, e já trazendo esse lembrete muito importante em relação ao que estão pensando de nós, famílias tradicionais, né, que somos quadrados, né, fora de moda. E eu percebo, e eu confesso que isso não é de agora. Desde o tempo que eu era adolescente, que eu já percebia, ou até sentia na pele, esse preconceito, vamos dizer assim, em relação aos que mantêm aqueles bons costumes, aquele bom costume, e aqueles que zelam pela palavra de Deus, né? Nós sempre fomos considerados quadrados, porque não seguimos aquela linha do mundo. Mas o primeiro tópico também vem com uma pergunta, né? O primeiro tópico aqui da lição, se você já tem a sua lição, pegue, abra na lição número 2, certo? E não deixe de utilizar. Se você já tem a sua lição, não deixe ela guardada lá. Pegue ela, abra, acompanhe, pegue uma Bíblia também, né? Vamos citar alguns versículos aqui, e se você quiser conferir, você pode ficar à vontade. Faça desse momento um momento de reflexão, de um verdadeiro ensino da palavra de Deus mesmo aí na sua casa, certo? E aí o primeiro tópico diz: o que está acontecendo com a família? Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas e não é difícil identificarmos famílias em que não há mais o respeito e o amor mútuo. Até mesmo dentro da igreja, vemos casos tristes, onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. Isso é muito sério. Isso é muito sério e é triste saber dessa realidade, né? Que dentro da igreja, né, há famílias
Há famílias que não têm, que não há mais o respeito e o amor mútuo, ou seja, há famílias que dentro dessa família há uma desunião. Foi aquilo que falamos na lição passada, né? É uma família que, observe que a lição passada eu abri um parêntese para falar também um pouco das famílias que, que tem as suas deficiências, porque a lição passada ela trouxe mais ela mostrou mais uma família unida, uma questão de família, a questão da formação da família, como Deus criou o que é a família, e mostrava sempre uma família com a sua harmonia, com a comunhão entre os membros da família. Mas agora o comentarista ele já começa esse primeiro tópico já mostrando uma situação mais vamos dizer assim, complicada, e até mesmo dentro da família cristã. Dentro da família cristã, ou seja, em nosso meio há famílias que estão passando por, ou têm suas deficiências, passando por complicações, né? Mas não vamos nos deter muito nesse ponto. Continuando aqui a leitura, o comentarista diz que mas esse é um problema que não foi criado por Deus, mas por nós mesmos. A família funciona bem quando os seus membros cooperam entre si e empregam o amor de Deus de maneira abundante. Contudo, quando isso não acontece, os eventos ruins ganham espaço na família, né? Enquanto em seu coração Deus criou a família, ele pensava no modelo formado por homem e mulher e em seguida seus filhos. Você saberia o motivo? Né? Uma pergunta aí do comentarista. Ao criar o mundo, Deus tornou visível a sua inteligência, criando assim as coisas numa ordem correta e de acordo com Gênesis 1, tudo quanto fosse criado utilizaria-se das bases que haviam sido formadas anteriormente. Veja, por exemplo, se podemos plantar uma árvore no meio do mar. Assim, antes de criar a vegetação, era necessário o surgimento da terra. A família, onde o primeiro casal estava em comunhão, em harmonia, era a base sólida para a construção do edifício familiar. Quando essa base se desajusta, é muito difícil que o edifício da família seja mantido. Hoje em dia, vemos formações familiares fugindo do padrão divino e a consequência disso é a falência da nova fórmula. Família criada por nós, mas sem a sintonia com o modelo criado por Deus, né? E cada vez que a estrutura familiar enfraquece, a igreja também se torna fraca. Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio e a proliferação do pecado na igreja. Certo? Então, o que o comentarista quer dizer com essas palavras? Ele está dizendo aqui que há muitas famílias, e até mesmo famílias cristãs, elas estão deixando de usar a palavra de Deus para administrar, né? Para corrigir, né? Então eles estão usando os métodos que eles querem, né? Então é aquela famosa palavra que muitos pregadores utilizam, que é o achismo, né? Não, eu acho que desse jeito vai funcionar. Não, eu acho que se eu criar meu filho assim, então eu acho que não tem problema nenhum ele ser assim. Eu acho que não tem problema nenhum, certo? Então, infelizmente, não estão consultando a palavra de Deus para administrar a sua família. Isso é perigoso. É perigoso porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ser sábios, né? Porque nós simplesmente nos achamos sábios. A Bíblia nos ensina que temos que sempre utilizar daquilo que Deus nos tem ensinado
para que possamos ter uma vida agradável aos olhos de Deus. Eu estava lendo esses dias o livro de Crônicas, no finalzinho ali do livro de Crônicas, e eu fiquei maravilhado quando Davi ele sentiu o desejo de construir, né, um templo para o Senhor Deus, e Deus disse: olha, Davi, você me alegro pelo pensamento que você tem de querer construir um templo, né, uma casa, né, para adorar a Deus, mas você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Você é um homem que tem as mãos meladas de sangue, né, porque Davi era um homem de guerra, um rei que sempre pelejou com os seus soldados, e era um homem de guerra. Então, Deus ele deixou essa responsabilidade para o filho de Davi, né? Então, Davi, chamando o seu filho, Salomão, Davi, ele instruiu, ele ainda garoto, né? Chamou ele: olha, meu filho, e contou toda a história, né? Eu tive no meu coração o desejo de fazer a casa do Senhor, né? Um templo para Deus, mas ele me proibiu de fazer e deixou para que você ficasse responsável com isso. Mas o interessante disso tudo é a instrução que Davi trouxe para seu filho, né? Olha, você tem que, você acompanhe, você preste atenção às leis do Senhor, os seus mandamentos, você tem que ser, né? Tem que estar sempre consultando, e aí, ou seja, instruiu de uma forma maravilhosa o seu filho para que ele sempre estivesse fazendo aquilo que fosse agradável aos olhos do Senhor. Então é isso que nós, como família, devemos ter, né? Um para com o outro, essa comunhão entre si, entre os membros de nossa casa, e também não se esquecendo que também temos que ter como principal Deus, né? Como principal Deus. Se a mãe vai instruir um filho ou uma filha lhe dando conselho, bom é sempre trazer dentro da palavra de Deus. Ó, meu filho, sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Sabe por que eu estou dizendo? Porque a palavra de Deus nos ensina assim, 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 certo? Ô irmã fulana, porque você é tão jovem, não é um exemplo, você é tão jovem, você é um adolescente, porque você é tão assim quadrada, vamos usar esse termo qual o comentarista colocou no início. Porque você é tão quadrada, porque você não vai para os bailes, porque você não vai para o carnaval, porque você é tão bonita, porque você não faz isso, não faz aquilo, né? Aí você como um adolescente, aí você pode utilizar-se da palavra de Deus, né? E vai dizer: olha, eu não faço porque eu sou uma serva, eu sou um servo de Deus, e porque a Bíblia diz assim, 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 né? Isso é maravilhoso aos olhos de Deus e é bonito, né? E o que não pode é a gente dizer: não, eu acho que é assim, eu não vejo nada demais, né? Não vejo nada demais. A minha mãe às vezes me pede uma coisa e eu não vejo nada demais, e às vezes eu menti, às vezes eu, né, tentar esconder alguma coisa dela, ou seja, querer trazer uma normalidade onde não é normal, certo? Dentro de uma doutrina cristã, certo? Então, às vezes, dentro de determinada família acontece um problema porque deixaram de consultar a Deus, deixaram de trazer uma doutrina familiar dentro dos conceitos bíblicos, certo? Mas vamos mais adiante, porque o segundo tópico diz assim: mas por que isso? Mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver
não pode ser tão ruim assim. Observe que sempre o primeiro tópico e o segundo tópico sempre está vindo com uma interrogação, né? E esse segundo tópico ele pergunta: mas por que isso está acontecendo? Não tem, aí exclamou: não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim. Aí o comentarista diz: será? Frequentemente o que desejamos para nós não está de acordo com a vontade de Deus e desobedecê-lo, pensam alguns, não parece ser uma ideia tão ruim. Afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém, pois qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Conquanto em Mateus 15, vemos que do coração saem coisas que tornam o homem puro, e que por isso, ainda que pareçam boas aos nossos olhos, são repreensíveis diante do Senhor. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Você vai encontrar isso aí em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E que os seus desejos podem nos levar ao erro, fazendo com que a nossa mente se esvazie do conhecimento de Deus e que nos tornemos tolos, isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino. É aquilo que já nós enfatizamos aqui. Pessoas que querem fazer tudo de qualquer jeito apenas porque acham que o que é mais importante é buscar a felicidade. Não, se eu estou fazendo algo que está me fazendo, que eu estou me sentindo feliz, então eu acho que isso é correto. É onde a Bíblia não nos ensina assim. Ao contrário, né? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Então, às vezes a gente acha que, não, dessa forma vai ser, eu estou me sentindo feliz em agir assim, estou me sentindo feliz em estar falando assim, fazendo assim, onde, biblicamente, se você for conferir à luz da palavra de Deus se está correto ou não, vai perceber que está errado, certo? Então, por isso que é bom, antes de tudo, né, você conhecer a palavra de Deus, né? Por isso que o nosso pastor e os nossos irmãos professores da escola bíblica dominical, eles sempre nos convidam a estarmos presentes na escola bíblica. Por quê? Para conhecermos a palavra de Deus, né? Infelizmente estamos vivendo uma geração que quase tem passagens bíblicas tão conhecidas, mas muita gente não conhece. Por exemplo, a história vamos colocar a história de Samuel, né, que às vezes até contado muitas vezes em culto de infantis, né, a história de José, né, a história de Jó, são histórias que é tão conhecido que até muitos ímpios já conhecem. O dilúvio, Noé, mas estamos vivendo uma geração, infelizmente, que se formos fazer alguma pergunta, dentro dessas histórias conhecidas, das histórias bíblicas, muita gente vai ficar perdido. Mas por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Então, é perigoso não conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque como é que você vai ser corrigido? Como é que a sua consciência vai te acusar de alguma coisa errada se você não conhece a palavra de Deus, né? Então, se eu conheço a palavra de Deus e digo, eu sou um pai, eu conheço a palavra de Deus, então às vezes eu sou um pouco duro com os meus filhos, com a minha esposa, em relação a, vamos dizer, um dia estressante, e de repente eu sou um pouco bruto. Então a minha consciência vai acusar de que eu, como cristão, eu como um homem de Deus, eu pequei, eu não deveria, independente se estou estressado, independente do que for, eu não deveria agir. Mas o que eu só vou ter essa consciência se eu conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Então, meu caro adolescente, isso serve para você também, né? Porque hoje nós vemos muitos adolescentes, né, que grita mãe, grita pai, grita avó, não respeita, não obedece. E isso não acusa, não tem peso na consciência. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus.
Mas no momento que você é uma pessoa que lê, que frequenta a escola bíblica dominical, está tendo um ensino da palavra de Deus, quando você cometer algo injusto, né, dentro da sua casa, do seu lar, né, o Espírito Santo ele vai, né, fazer com que você entenda que aquilo não é certo, aquilo foi errado. Então você vai pedir desculpa, vai pedir: mãe, me perdoe, pai, me perdoe, minha avó, né? Então isso é importante, que nós não venhamos a acreditar que é sábio, porque você simplesmente acha que é sábio. A Bíblia nos adverte isso aí, não, né? Então, a Bíblia nos adverte. Então nós temos que ir pela palavra de Deus, caminhar de acordo com a palavra de Deus, certo? Mas o terceiro tópico, o terceiro tópico já o outro diz: não, mas temos saída? Uma pergunta. Deus não muda, e assim também os seus planos e vontade. Não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões, ou até mesmo que se encontre em um modelo que não seja o que Deus desejou. O que importa é buscar nele a direção divina para abençoarmos a nossa família. E foi aquilo que eu acabei de falar, né? Não importa o padrão de família que o mundo está mostrando aí. Não importa. O que importa é que você busque no Senhor a direção divina para abençoarmos a nossa família, certo? Que nós venhamos a buscar do Senhor esta direção divina. E para concluir, está escrito: de tudo o que vimos hoje, qual lição podemos aplicar à nossa vida? Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um modelo familiar perene, ainda que digam ser modelo ultrapassado, desvalorizado. Não hesite em se manter firme no propósito de atender à vontade de Deus. Ele conta com homens e mulheres como eu e você, que optando por fazer a diferença nessa geração, juntamente com as nossas famílias, vivam a mensagem de salvação, paz e bem, cumprindo o papel evangélico de mostrar ao mundo que a família conforme o modelo divino é uma bênção para a humanidade, né? Se a sua família é tida como uma família ultrapassada, se você é tido como ultrapassado, louve ao Senhor, diga-se obrigado, porque estou no caminho certo, né? Porque é a família que tem um diferencial. Porque que família seria a minha se fosse comparada com a do mundo e fosse igual? A família do régio é igual à família de um ímpio, não há diferença. Aí seria muito prejuízo. Mas quando alguém diz: olha, a família do irmão fulano, a família da irmã fulana é diferente, né? É diferente. Então é porque Deus verdadeiramente tem conservado, eu digo, aquilo que é de bom na tua família. Ou seja, a tua família verdadeiramente é a família tradicional, aquela que Deus fez e abençoou. Então que Deus abençoe a todos os adolescentes, continue firme. E eu termino falando mais uma vez aquilo que eu falei na lição passada: não desista da sua família, né? Se a sua família tem alguma deficiência, todas têm, né? Mas se você está passando um processo difícil dentro da sua família, não desista, entrega ela ao Senhor, ora, intercede, e Deus vai te dar vitória a você e a toda a sua família. Que Deus nos abençoe.